Olá, gente, boa noite, tudo bom com todo mundo? Então, é assim, ó, hoje nós vamos ter uma live muito 10, né? Uma live sobre Para Além da Marmitex. Olha que nome fantástico dessa live, né? E vai ser com Alderon Costa. Ele é uma pessoa que eu vou contar para vocês só um pouquinho como que eu conheci o Alderon, né? Porque como essa live, ela fica gravada, viu, Alderon? Depois ela vai para o meu canal do YouTube, então a gente faz esse aquecimento. Em 2006, eu trabalhava no Centro de Referência de Combate à Homofobia. E, de repente, chegou duas meninas que elas tinham saído de casa, elas não queriam voltar para casa. 9 horas da noite, eu e a Carol, que éramos a psicóloga, nós ainda não tínhamos conseguido nenhum lugar para as meninas e muito menos convencê-las a voltar para casa. E nós estávamos junto com o Dr. Walter, que era do Conselho Municipal de Direitos Humanos. E eu lembro que a gente ligou para o Alderon, eram umas 6 horas, e o Alderon falou assim, eu não tenho peru agora, eu não tenho carro, eu não posso fazer nada. Eu vou tentar, eu prometo. E aí a gente começou a ligar para o Alderon direto, porque a gente sabia que ele trabalhava num determinado lugar que ele conseguiria perua, mas a gente também sabia que era difícil. Bom, Alderon conseguiu essa perua às 9 horas da noite, né? E as meninas foram para um abrigo, elas, né, essa noite elas não ficaram em situação de rua, e 9 horas da noite, quando a perua chegou junto com o Alderon, eu lembro que o Alderon estava assim, super cansado mesmo, porque era punk mesmo o trabalho, e as meninas foram embora. Depois, teve uma outra vez que eu dava aula na FMU, não, minto, eu trabalhava ainda nos direitos humanos, e o Alderon, eu sabia que aquele dia ele estava de plantão com o pessoal do Rede Rua. Olha que coincidência, né? E eu estava passando pela Praça da Sé, 8 horas da manhã, e o pessoal da GCM tacando água em todo o povo de rua, né? Peguei meu celular, liguei para o Alderon, contei para ele, e eu sei que meia hora, o pessoal do Rede Rua foi para a Praça da Sé e parou com aquilo, né? E isso foi muito interessante, porque eu vi a ação do pessoal do Rede Rua se concretizar naquele dia. Aí eu e o Alderon, a gente meio que perdeu o contato. Quando foi, acho que em 2010, eu dava aula na FMU, e tinha uma disciplina que chamava-se, a questão social. E eu pegava as alunas e eu levava pela Liberdade, Praça da Sé, Rua Direita, República, né? E nós terminávamos lá na Praça da República, e os estudantes de serviço social, eles tinham que ir verificando as contradições da sociedade, eles tinham que verificar aonde haviam a questão social, as expressões da questão social na cidade. E eu lembro que a gente chegou na Praça da Sé e estava tendo um ato ecumênico, um interreligioso, em memória ao massacre, né, da população em situação de rua nas escadarias da Praça da Sé. E aí, nesse dia, os estudantes não quiseram continuar a jornada, nós caminhamos com o pessoal, teve todo um rito, foi, assim, fantástico, foi uma aula para as alunas sobre questão da intolerância com a pop de rua. E de lá para cá, eu e o Alderon, a gente acabou afinando mais a amizade, né? A gente acabou se encontrando agora que eu voltei a trabalhar em São Paulo, no Conselho de Direitos Humanos, e ele tem sido um grande parceiro. Então, é assim que eu conheço o Alderon, e eu queria deixar registrada essa memória nessa live, porque são histórias que a gente não joga fora, são histórias de encontros de almas, encontros de vidas, que eu acredito que em algum lugar já estava programado, viu, Alderon? Então, assim, parece que eu te conheço a minha vida inteira. Mas eu falei da parte que eu te conheço. Então, Alderon,
muito boa noite, muito feliz por você ter aceitado fazer essa live num tema tão difícil, tão delicado e caro, que eu sei que é para nós que somos dos direitos humanos. Mas eu queria agora que você falasse assim, quem é Alderon Costa, né? Que você se apresente também para o pessoal que vai começar a assistir e depois quando ficar lá no canal do YouTube. Legal. Bom, em primeiro lugar, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui do seu lado, aqui, bem juntinho aqui com você, e com vocês aí que estão acompanhando aí a Sol, que é uma parceira realmente de primeira hora. Depois eu também vou contar umas historinhas dela aí. Fiquei muito feliz aí com as histórias, e realmente é sempre situações muito difíceis, né? Nós nos encontramos em situações sempre de muito conflito, né? Mas, enfim, a primeira pergunta já é muito difícil, né? Dizer quem eu sou, na verdade, eu não sei muito bem ainda, estou buscando ainda, né? Mas, enfim, como diria, eu, na verdade, não sei nem de onde eu sou, né? Que eu nasci em Minas, fui criado em Brasília e já moro mais de 30 anos em São Paulo, né? Em São Paulo, eu estudei filosofia, fiz jornalismo, descobri uma realidade muito triste em 82, que é essas pessoas que vivem nas malocas, vivem debaixo do viaduto, não tem casa para morar, né? Ou tem uma casa que não é muito adequada, é uma maloca que eles chamam. Enfim, eu conheci esse pessoal, mas conheci essas pessoas dentro de um contexto que depois eu conto para vocês, porque aqui a pergunta foi quem sou eu, né? Bom, e é isso. Depois também nós, como jornalista, trabalhei no Jornal Teixeiros, sou um dos fundadores, sou também cofundador da revista Ocas, que é um projeto de geração de renda para quem está em situação de vulnerabilidade, principalmente quem está em situação de rua, né? Essa revista foi criada em 2002, ainda está sendo vendida nas ruas pelas pessoas que estão com dificuldade financeira. Bom, fui também ouvidor da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e estou atuando na Associação Rede Rua, sou um membro da Associação Rede Rua, no Jornal Trecheiro, e também sou um articulador do Núcleo de Defesa de Direitos Humanos da População em Situação de Rua, que recebe denúncias, a gente faz um acompanhamento, faz parcerias, inclusive, aí com o UNDEP, onde é só uma parceira de primeira hora, com o Ministério Público, a Defensoria, para acompanhar esses casos de violações de direitos da população em situação de rua. Acho que é isso um pouquinho que a gente tem. Na verdade, é mais o que a gente fez do que a gente é. Eu sou eu, só isso. Estou aqui para a gente compartilhar um pouco da vivência que a gente teve durante esses 30 anos na situação de rua. Pois é, e falando nisso, né, Alderon, a pergunta provocativa que eu te faço para a gente começar a entrar no tema é: o que é Para Além da Marmitex? Olha, eu fiquei curioso também, viu, com esse título, adorei o título, né, porque é Marmitex, né? Marmitex é uma coisa que a gente tinha antigamente, né? A gente levava para o trabalho, né? Era um ovinho em cima do arroz, uma batatinha, né? Isso era a marmita, né? Era uma coisa até digna, né? Porque era uma comida caseira, a gente levava, fazia. Claro que isso foi mudando durante o tempo, e hoje, quando a gente está falando em Marmitex, ela tem esse símbolo da emergência, né? Da fome, de conter a fome, né? De situações de pobreza, né? O Marmitex, hoje está muito ligado a essa realidade de desigualdade que nós temos hoje nas cidades. E, para além do Marmitex, é que eu acho que a provocação mais forte é essa, né? Nós temos que nos preocupar com a alimentação, com o cobertor, né? Com a questão da saúde, com tudo isso. Nós temos que nos preocupar com isso. Mas nós temos que buscar as causas, né? Acho que, para além do Marmitex,
é um pouco essa luta que a gente tem feito para tentar encontrar o caminho que tem levado as pessoas para essa situação de rua, que passa pela desigualdade, pela concentração de renda, né, que passa pela urbanização, passa pelo poder, né, o poder de repressão. Então, para além do Mamitex, é tudo isso que compõe, né, essa luta de buscar dignidade para as pessoas, de reconhecer que quem está em situação de rua são seres humanos, são pessoas com história, né, com uma vida, são pessoas que já trabalharam, são pessoas como nós, que já tiveram casa, já tiveram onde dormir. Né? Então, para além do Mamitex, a gente precisa fazer todo um questionamento a esse sistema que cada vez mais empobrece um grupo de pessoas e enriquece cada vez mais um outro pequeno grupo de pessoas. Então, acho que é um pouco essa discussão que a gente precisa fazer. Quer dizer, quando eu me deparo com uma pessoa em situação de rua, lógico, eu tenho vontade de ajudá-lo imediatamente, e é importante que eu faça. Ao contrário de muita gente, né, não deixe de dar um prato de comida, não deixe de dar um copo d'água, não deixe de oferecer seu tempo, o seu diálogo, o seu ouvido, principalmente o seu ouvido, né? O seu olhar hoje, né, com a máscara, então a gente tem as máscaras, a gente se comunica muito pelo olhar. Né? A gente tem que se comunicar com essas... São pessoas, são seres humanos, eles necessitam da gente. Para além disso, nós precisamos também trabalhar a organização deles, né, saber qual é a história dele, e precisamos mudar essa sociedade, precisamos fazer essa luta. Eu acho que não é só quem está ali na militância com a população em situação de rua que é importante, mas um deputado é super importante, porque tem que mudar essas leis, ele tem que aprovar uma lei que taxe as grandes fortunas, para que o Estado tenha recurso para poder, por exemplo, fazer uma distribuição de renda. Então, é importante essa multidão de gente se envolver para além do Mamitex. Acho que isso é um pouquinho o que está trazendo esse tema. Porque assim, né, Alderon, a gente, assim, eu quando trabalhava lá no centro de referência, eu atendi pessoas em situação de rua que eram engenheiros. Eu lembro uma vez que eu atendi um enfermeiro, e ele, muito claro para mim, quando ele disse assim, eu sou enfermeiro, né, aquela coisa até de provar, ele até mostrou a carteira profissional dele, né, eu falei, não precisa disso, né, eu acredito no que você fala, né, ele era enfermeiro, ele estava em situação de rua, porque ele havia perdido o emprego, e ele dizia, eu não tenho recolocação profissional porque eu sou negro. Né? Então, ele estava em situação de rua, tanto que a gente conseguiu, na época, colocá-lo num hotel social, né? Ele nem passou pelos antigos albergues, como a gente chamava, né? Ele nem passou, ele foi direto para um centro, que eu lembro que era o Luiz Kivo, que trabalhava num centro na Bela Vista, né? E eu conversei com o Luiz, um baita assistente social fantástico, expliquei para ele, ele falou, não, Sol, assim, fala para ele vir para cá, vamos ver o que a gente pode fazer. Ele falou, não, realmente esse rapaz, vamos trabalhar, vamos procurar a colocação profissional dele, vamos ver se ele fica um mínimo aqui, ele é um profissional, ele, como qualquer outra pessoa que tem o direito a ir para um lugar com dignidade, a procurar um emprego, esse rapaz, ele está sofrendo por ser negro, então nós temos que trabalhar o antirracismo, mais ainda mesmo, né, Alderon? Então, assim, eu encontrei uma vez um rapaz, eu sinceramente, assim, eu não conseguia compreender, ele tinha mestrado em literatura inglesa, né, era uma pessoa super culta, e a depressão o levou para a rua. Então, assim, quantas histórias existem em cada corpo sentado na calçada?
né? Eu estou falando só de alguns aqui. Eu falei de um engenheiro, falei de um enfermeiro e de uma pessoa que tinha mestrado em literatura inglesa e que me ensinava algumas coisas. Olha que coisa doida, né? Às vezes ele ia lá para a gente conversar e ele ficava me explicando algumas coisas de literatura. Eu ficava apaixonada pelas aulas que ele me dava, né? Então, quantas pessoas estão em situação de rua, que foi por uma questão de depressão, por uma questão que perdeu a família, que perdeu o emprego, que perdeu um grande amor, né? Então, nós não podemos... Você falou uma coisa muito legal, nós estamos usando máscara, né, e olhar os olhos, né, e eu tenho dito muito isso. Quanto um sorriso, apenas um sorriso, já ilumina o dia de uma pessoa, né, Alderon? Sim. Então, eu acho que essas histórias que você conta, acho que nós temos muitas histórias, né? Eu tenho por mim que cada pessoa que está em situação de rua, ele tem uma história e meia. Não é uma história, ele tem uma história e meia. Porque ele tem a história dele, mas tem a história do pai, da esposa, ou da ex-esposa, do filho, do ex-filho, que não está mais próximo. Sempre tem ali uma história um pouquinho a mais, né, além da dele. Eu acho que cabe a gente a paciência. E, principalmente, só, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: são pessoas, são seres humanos, não são anjos, tá bom? Não são anjos. Não é que está pobre, que está ali na situação de rua, que ele é anjo, de jeito nenhum. É ser humano como eu, como você, e tem problemas, tem briga, tem. Tem necessidades fisiológicas? Tem. Necessidades sexuais? Tem. Ele não é anjo. É isso que a gente precisa mudar um pouco essa visão, né? Porque quando a gente começa a se aproximar das pessoas em situação de rua, a gente idealiza, né? Idealiza muito as pessoas. E cada um, né, ele tem a sua dignidade, tem as suas dificuldades, tem seus valores, né? E a questão profissional, essa questão do conhecimento. Eu conheço gente na rua que tem uma memória fantástica, assim, conhece documento, conhece o RG, o CPF, tudo na cabeça. Eu não tenho essa capacidade, mas essa pessoa tem essa capacidade. Então, é uma diversidade muito grande na rua, uma diversidade muito grande. Você trouxe a questão racial. Na rua, né, nós temos mais de 70% de quem está em situação de rua é negro. Né? Então, é uma realidade brasileira. Né? Nós estamos aí falando de uma realidade muito concreta. Né? E hoje nós temos só 15% de mulheres. Eu costumo dizer que pelo menos 30%, porque a mulher sofre o dobro do homem na rua. Né? Isso é uma situação um pouco sobre isso. Sobre por que a mulher sofre o dobro. Então, a mulher sofre o dobro porque, além dela sofrer, bem simples isso, além dela sofrer as violências da sociedade que a levaram para a rua, na rua ela sofre sempre também as mesmas violações. Né? Os companheiros de rua, eles, como eu já falei antes, não são anjos e são machistas. O machismo é muito forte na rua, né? Então, a mulher sofre muita violência na rua. Né? Ela não tem o reconhecimento da sociedade, por exemplo, se você coloca um homem ou uma mulher de frente para alguém, normalmente o homem é que tem mais autoridade. A rua também representa esse machismo que tem na sociedade. Ela acaba sofrendo todas essas violações, né? Que ela sofre na sociedade. Além da própria violação da sociedade, ela ainda vai ter essa violação lá na rua, né? Contando com todo o sofrimento que a rua provoca. Né? Que a rua você passa frio, você passa fome, solidão, enfim, tem uma lista enorme que as pessoas que estão em situação de rua podem falar muito melhor do que eu, que nunca estive na rua, isso é bom dizer. Conheço muito a rua, conheço mesmo, mais de 30 anos que ando pela rua,
tarde da noite, à tarde, durante o dia, amanhã, já passamos a noite na rua, mas eu não tenho a vivência da rua. Mas quem tem, faz uma lista de sofrimento que é a rua, que não é fácil. Não é fácil. Sim, e outra, né? Nós temos os assassinatos, né? Como essa semana o Padre Júlio postou um rapaz que foi carbonizado de novo, um outro que amanheceu morto numa barraca, eu não soube o porquê que ele amanheceu morto na barraca. Nós tivemos um massacre na Praça da Sé. Então, para quem está ouvindo, Aldeirão, fala um pouco sobre essa violência que também acomete essa população, a violência de tirarem todos os seus documentos, né? Traz essa realidade, porque você é a pessoa que tem, que pode falar, né? Você não é uma pessoa de situação de rua, mas você vive essa situação com eles, essa política de uma forma muito intensa. Então, Sol, a gente está falando muito, nós aprendemos com os companheiros latino-americanos, principalmente o pessoal do Chile, da Argentina, do Uruguai, eles têm uma frase que é muito forte, né? Ela diz o seguinte: a rua não é um lugar nem para viver e nem para morrer. Né? Quer dizer, se você está em situação de rua, já é a primeira grande violência que você sofre. Nós estamos agora, vai ser lançada agora a campanha do Despejo Zero, né, a partir de quinta-feira, vai se fazer todo um trabalho nacional no Brasil inteiro contra os despejos, né, pensando que o despejo é uma das realidades muito fortes no Brasil, de muitas famílias. Né? Você tem notícias todo dia de despejo. E a pergunta é, a pessoa que é despejada, para onde ela vai? O que a prefeitura oferece? A prefeitura oferece um albergue, um centro de acolhida, um SEAT, um CTA, que é tudo a mesma coisa, é albergue. Né? É albergue. É um galpão com um monte de cama, né, banheiro, uns melhores, outros piores, enfim, mas é um atendimento coletivo, principalmente para a família, apesar de ter tido agora já um avanço nisso, tem alguns serviços para a família, mas acaba sendo uma grande violência. Você está morando numa casa e, de repente, você tem que se adaptar e morar na rua. E nós estamos com muitos casos agora. Por conta da pandemia, muita gente não conseguiu mais pagar o aluguel. Então, a gente está apurando isso agora, está vendo que as pessoas estão indo morar na rua, do jeito que pode. Inicialmente, até se consegue fazer uma casinha de papelão ali debaixo do viaduto, num cantinho da cidade, num buraquinho da cidade, né? Tem algum espaço vazio, vai lá, constrói um barraquinho por pouco tempo que a prefeitura vem e arranca. Aí vem as violências, né, posteriores. Mas a principal, a primeira de todas, é estar em situação de rua. É a pior violência para um ser humano, e principalmente na cidade como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, nas grandes cidades em que o anonimato, né, você não tendo dinheiro, você não é ninguém. Né? Então, é uma realidade. Para mim, essa é a maior violência. Claro que depois você tem a questão da pessoa jogar em água nas pessoas que estão dormindo. Né? Você vê vários vídeos pela internet, a gente já pediu, inclusive, a Defensoria para entrar com alguns processos contra algumas pessoas que não se preocupam em mostrar a imagem, né? E jogam água nas pessoas. Nós temos muita gente que é queimada. Né? Só esse ano, acho que são já mais de 3 que nós já tivemos queimados. Aí, mas foi queimado por um companheiro de rua. Mas foi queimado. Né? E muitas vezes, na maioria das vezes, não são as pessoas em situação de rua que queimam o outro. Né? Nós temos o mais grave, que são pessoas que têm casa, pessoas que têm condições que queimam a outra pessoa que não tem condição nenhuma. Né? Uma desigualdade muito grande. Né? Então, você tem o próprio, nós costumamos dizer, uma frase muito comum hoje, que o Estado é o grande violador dos direitos humanos. E é verdade, né?
porque a prefeitura, por exemplo, não sei se no último jornal Trecheiro, me chegou, um dia antes do fechamento do jornal, me chegou uma foto de um caminhão, sabe de quê? Você imagina? Não sei se você viu essa foto. Não, essa não vi, não. Um caminhão cheio de cobertores. Mas não eram cobertores para doar, eram recolhidos. A prefeitura saiu ali no São Paulo, recolhendo os cobertores das pessoas em situação de rua, não é? Muitas vezes tomando esses cobertores. Eu vi sim. Então, nós temos várias denúncias disso, né? Então, a prefeitura tem aquele caminhão de lavar, inclusive o Ministério Público já fez um TAC com a prefeitura para que isso não ocorra mais, mas a gente sabe que volta e meia, né, esquecem os acordos, né? Então, a gente tem essa violência que é muito forte, né? A questão hoje do frio, né, é uma situação de um absurdo, porque era um momento que metrô deveria abrir, né, os ginásios de esporte deveriam abrir, deveria se abrir vários espaços. A gente está defendendo, por exemplo, que se crie campings sociais, locais onde as pessoas possam colocar sua barraca, né? Sim. Então, e a prefeitura está resistindo de fazer isso, né? Com tanto espaço vazio na cidade, a prefeitura prefere que as barracas sejam montadas nas ruas, né? Para incriminar cada vez mais aquelas pessoas. Né? Aí elas são culpadas de atrapalhar o pedestre, de sujar a cidade, mas nós estamos defendendo que é possível, sim, organizar isso de forma uma certa liberdade, que é o que as pessoas querem. Elas não querem ser tuteladas pelo poder do Estado. Elas conseguem, aonde se deixa, as pessoas em situação de rua conseguem fazer seu barraquinho um do lado do outro e convivem, Céu. Ali atrás do pátio do colégio tem um grupo que eu sempre dou um exemplo deles, que eu conheço eles sempre moraram ali. O conflito maior não é com eles, entre eles, é com a polícia e com a zeladoria, né? Então, a gente tem que aprender com a própria rua, né? E esses dias nós tivemos uma polêmica muito interessante, porque numa audiência pública na Câmara Municipal, né, na Comissão de Direitos Humanos, a secretária, né, falou que tinha 1.731 vagas. Vai lá, 1.700 vagas nos albergues, e que as pessoas que não queriam ir para o albergue. Você vê, a outra violência. A outra violência é isso, é a culpabilização pela sua situação a si mesmo. Eu culpo, é você que é o culpado, não sou eu. Eu tenho 1.700 vagas aí, você não vai lá porque você não quer. Aí você vai, primeiro, você vai ver as condições dos albergues. Nossa, né? A realidade do albergue é outra violência muito grande. Não tem privacidade, as suas coisas, muitas vezes, nós temos muita denúncia de coisas. A própria violência que acontece entre eles dentro do albergue, porque 100 pessoas num quadrado ali, não é fácil. Conviver não é fácil, não é simples, não é? Você tem a questão da alimentação, nós temos a denúncia essa semana de um albergue que talvez vai ter que ser interditado, porque está cheio de percevejo. É a muquirana, não sei se alguém já ouviu falar. A muquirana, ela pega aqui na pele e ela começa a fazer você coçar. Ela entra aqui na blusa e ela fica no local, Céu, bem escondidinho. Ela fica no estrado da cama. E à noite ela sai e pega a pessoa. Aí o pessoal, não, mas nós trocamos lençol, nós trocamos tudo. Mas não é só isso, né? Além disso, que é importante essa questão, então você veja que a questão da violência na rua, a rua é uma violência, né? Toda ela é uma violência, né? Então as pessoas não têm autonomia, é tutelada pelo Estado, naquilo que o Estado deveria oferecer, que é dentro de um sistema de autonomia, de implicar a pessoa, inclusive, nas responsabilidades dela, né? Criar formas de trabalho,
moradia. Eu acho que um dos principais problemas para mim, dentro da realidade da rua, para além da desigualdade, que ela é estrutural, é a questão da falta de moradia. Né? Sim. É a falta de moradia. Isso vai ficar claro agora na pandemia, mais uma vez. Mais claro do que já está. Porque nós vamos ter muita gente sem casa. Muita gente, se não tem casa, vai para onde? Precisa responder, né? Então, é uma situação, a violência na rua é muito forte. E nisso tudo, Celso, só para completar, eu sei que eu estou falando demais, você me corta aí. Não, você é o convidado, é você que tem que falar. Eu fico pensando que a rua ela não é igual, ela é heterogênea. Você tem hoje na rua, além da questão racial, além da questão sexual, além das idades, as idades são muito diferentes. Né? Você tem também essa questão que você falou, né? Tem gente que tem formação, tem outros que não têm. Tem uma multiplicidade. E agora nós estamos tendo famílias, né, na rua, ou a família completa, né, a tradicional, pai, mãe, filhos, ou a família diferenciada, não sei se é um conceito normal, mas às vezes tem só a mãe e os filhos, né? Às vezes é um casal que tem um filho, casal homoafetivo. Então, você tem várias combinações na rua e que carecem de projetos diferenciados também para atender essas demandas. Nós tivemos época aqui em São Paulo que as crianças, a mãe com os filhos, ficavam no albergue masculino. Né? Aí começaram a surgir as situações de violência contra as crianças. Aí acordaram, começaram a pensar em fazer projetos mais diferenciados. Então, veja que a rua está cada vez mais ficando difícil de trabalhar. E acredito que se a gente não fizer nada urgente, e inclusive aproveitando agora esse momento, eu acho que nós vamos ter uma situação que vai ficar quase impossível a gente ter uma solução a médio prazo e a longo prazo para pessoas que estão em situação de rua. É muito triste dizer isso, eu fico muito triste em dizer, porque é um pessimismo absurdo, mas a situação está ficando muito complexa, e não se faz nada para evitar que as pessoas não caiam nessa situação. Nós não temos nenhum programa hoje, Céu, que possibilita, por exemplo, uma ajuda de aluguel. Se você tiver com dificuldade do seu aluguel, a única solução sua é você ir para a rua. Né? Se você não tem parente, se você não tem ninguém para te acolher, você vai para a rua, porque o poder público não tem um programa hoje de auxílio aluguel, por exemplo. Né? Não tem moradia reserva para te colocar lá 3 meses, para você conseguir achar um emprego, conseguir aluguel. Não tem nada, nada. É um absurdo. Você não tem mais os hotéis sociais, você não tem mais as repúblicas que eram para os jovens, né? Você tinha um projeto, eu lembro que lá atrás, que eram umas casas coletivas, que as pessoas, né, as famílias podiam morar em algumas casas coletivas, tinha todo um... Não sei se você lembra, né? Você lembra disso, né? Claro. A gente chamava de moradia provisória. Isso, as moradias provisórias, era fantástico, né? E tem uma outra questão, eu vou só te falar assim, né? Essa questão da muquirana, ela é tão forte que quando eu trabalhei lá na República, no Centro da Diversidade, lá na República, o pessoal vinha e falava assim, me manda para qualquer lugar, menos para o Boracéia. Eu não quero, eu prefiro ficar na rua do que ir para o Boracéia e pegar a muquirana. E a gente lembra, né, Alderon, que o Boracéia, ele chegou a ser referência de um lugar de acolhida, de trabalho, onde as pessoas podiam levar suas carroças, guardar. E o que virou o Boracéia? O Boracéia virou qualquer coisa. E tem uma outra questão que me incomoda muito, mas muito mesmo, e que eu falo assim, meu Deus, se eu tivesse o poder para mudar isso, eu acho que era a primeira coisa que eu mudava. Eu nunca consegui entender por que no centro de acolhida, e para quem não sabe, são os albergues, 6 horas da manhã, as luzes são acesas de maneira estúpida, todo mundo tem que levantar,
todo mundo tem que ir para o banheiro, todo mundo tem que tomar café e, ir para a rua, né? E quando essas pessoas entram, como você falou, eu também falei, eu tenho 54 anos e o meu projeto de vida, ele está em processo de construção. E essas pessoas, quando chegam nesses lugares, dão um mês para elas pensarem num projeto de vida. Como você, né? Que coisa desumana, né? E essa coisa desumana que também acontece nos centros de acolhida. Né? Eu acho triste você ir lá para os lados lá do Canindé, que tem os centros de acolhida, mais lá em São Paulo, né? E outros lugares que a gente sabe, e você vê aquela fila de pessoas esperando o centro de acolhida abrir para ter direito ao leito, porque tem hora para entrar. Tudo bem, são regras, mas são regras tão violentas, mas tão violentas, que é algo que a gente tinha que mudar essa política. Né? Isso é humanizar os espaços de atendimento. Você lembra de um espaço de atendimento que tinha perto da feira da madrugada do Brás, lá no Michelina? Uma vez eu fui lá conhecer. Sim. Quando eu fui conhecer... Será? Isso. Sabe onde que é, né? Acho que fechou. Acho que fechou. Não, está lá ainda, o restaurante. E eu fui conversar com as pessoas, tinha o canil para o cachorro, tinha todo um trabalho. Por que, de repente, isso não é instituído em todos os lugares, como política pública, né? E não porque você tem um coordenador na frente, que tem um olhar diferenciado. Não. Assim, é política. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse tratamento desumano, que a gente sabe que tem, como é que a gente pode pensar em mudar isso, e que você trouxesse também um pouquinho, Alderon, esse fechamento que ocorreu em São Paulo, de vários centros, né? Só teve um que só um, foram quase 750 vagas que se perdeu. E eu sei que houve um pedido muito grande para que o hospital de campanha não fosse desmanchado, né? E mesmo assim ele foi. Então, que você pudesse trazer esse olhar seu em cima dessas questões que eu te bombardeei. Nossa, difícil, viu? Bom, mas você falou do Boracéia, me lembra depois, eu não posso deixar de não falar do Boracéia. Mas antes eu queria compartilhar com vocês que, na verdade, nós estamos vivendo um momento muito difícil agora, porque tudo aquilo que institucionaliza, tudo aquilo que se cria regras muito rigorosas, não é? Tudo aquilo que não deixa um espaço para reflexão, para o aprendizado, né? Se fecha, ela se torna violenta. Né? E acho que com os albergues, os centros de acolhida, o movimento foi um pouco por aí. Né? Nós estamos, só para fazer uma memória, né? Nós começamos as políticas públicas, a falar em política pública para a população em situação de rua, em 1990, 91, quando a prefeita Erundina entrou na cidade de São Paulo. A partir daí, começamos a pensar e a discutir políticas públicas para a população em situação de rua. Ou seja, política pública, primeiro, é financiada pelo Estado. O Estado é obrigado a financiar a política pública. Ela tem que ser para todos, né? Ela tem que ser universal, ela não pode, pelo menos, no mínimo, aqueles que estão naquela situação, naquele foco, né? No caso da população de rua. Mas, se alguém precisa, ela tem que estar aberta a isso, né? Ela tem que ser planejada, né? Ela tem que respeitar os direitos humanos e tudo mais. Você veja que não tinha um albergue, não, 2 albergues. O CETREM, que é famoso, ali até a década de 90, que é ali no Brás, né? Que era um espaço enorme. E, normalmente, quem cuidava desses albergues era a polícia militar, né? Sim. Que era mais coerente, inclusive, né? Era mais coerente, porque
era quase um prosseguimento, uma extensão do sistema carcerário, né? Que aí sim, né, você tem aquela coisa da rigorosidade, inclusive revista, né? Então a gente denunciou muito isso naquela época. Mas com a chegada da Erundina, a gente começou a criar um espaço de convivência, um espaço de vínculo, criar vínculo, conhecer as pessoas. Eu conheço pessoas ainda hoje daquela época, né? E aí tem uma proximidade, né? O espaço é trabalhado para que as pessoas cuidem dele também, para que ele sinta-se que o espaço também pertence a ele, que o companheiro que está ali do lado dele também está na mesma situação dele. E foi criado, por exemplo, as casas de convivência, várias casas, né, onde as pessoas podiam ir durante o dia, almoçar, lavar sua roupa, tinham um espaço de formação, que a gente chamava casa de convivência, espaço de articulação e organização, que era um pouco essa ideia. Depois veio a necessidade de ter alguns centros de acolhida, albergue, né? E aí foi criado alguns albergues pequenos, né, de no máximo 100 pessoas. E sempre com essa preocupação humana, né, da primeira coisa, as pessoas não terem número, né, as pessoas serem chamadas pelo seu nome, né, de ser respeitadas, de ter grupos de conversa, de que as regras sejam estabelecidas pelo grupo junto com a organização. Enfim, tinha todo um trabalho humano, e não era só com as pessoas em situação de rua. Daí vem uma das diferenças que nós temos hoje. O trabalhador era reconhecido, né? Quantas vezes a Erundina foi nos projetos e conversava com os trabalhadores, conversava com os moradores de rua, né, com aquelas pessoas que estavam usando ali o equipamento, enfim. Então você não tem, você valoriza todos os atores, né, da política, que é isso que uma das dificuldades que nós temos hoje é isso. Os atores não são valorizados, não são reconhecidos. A própria população em situação de rua não é reconhecida, ela é incriminada, né? Uma fala que a secretária na Câmara Municipal incrimina as pessoas em situação de rua. Então, você cria um ambiente, né, negativo, um ambiente que não ajuda a construir possibilidades. A partir desse movimento que teve a equipe que estava no governo da Erundina, a gente conseguiu fazer uma pesquisa coletiva com a participação da população de situação de rua, das organizações. Nós conseguimos iniciar um trabalho de discussão de moradia. Daí, depois, com a vereadora e secretária, depois Aldair Sposati, nós criamos esse programa de moradia provisória, né? Tinha o projeto, inclusive, de um prédio, né, para as pessoas em situação de rua, para morarem. Então, várias situações a gente foi construindo. E o que nós temos hoje? Nós temos hoje trabalhadores que são mal remunerados, trabalhadores que não têm formação. Não tem formação, não é só formação intelectual, não. É formação de vínculo, formação de contato com o ser humano, formação de conhecer a outra pessoa, né? Não tem essa formação. As pessoas são contratadas, né, sem passar por um período de formação, de entendimento da rua, e aí fica difícil a relação com a rua, né? Os equipamentos estão precários, né? Você tem muitos equipamentos que não têm condições de receber pessoas, né? Eles deveriam passar por uma reforma, né? E aí tem uma demanda de hoje. Você sabe que tem uma coisa que é totalmente contraditória. Se você, na sua casa, briga com a sua filha você manda a sua filha para a rua? Não manda. Não precisa nem pensar muito. Você não vai mandar. E nem você vai sair. Sim. Hoje, no albergue, se a pessoa tem um conflito no albergue, a primeira coisa que a organização ou o educador, eu não sei, na verdade, o responsável, ele vai fazer
Manda embora. É o tal desligamento. Né? Eu costumo brincar que nós somos pródigos em criar conceitos, né? Então, esse é um conceito, desligamento, que é uma violência absurda, né? Um serviço de acolhida, um serviço de assistência social, usar isso. Você é assistente social, você sabe o que eu estou falando. Então, é contraditório demais, é contraditório. Por mais que a violência seja grave, você tem outras possibilidades de fazer. As questões que nós cobramos muito na prefeitura aqui em São Paulo é que esses desligamentos, se tiver que acontecer, a pessoa seja encaminhada para um outro serviço, no mínimo, pelo menos nesse período de pandemia. Olha, não está sendo fácil, viu? Não está sendo um outro conceito também, um outro conceito de violência absurda. Você imagine a sua filha brigou com ela e ela sai de casa e você liga para sua mãe, para sua tia, para sua avó e fala: não recebe ela em casa. É a lista de restrição. Olha só que absurdo. Quer dizer, eu, além de ser desligado, eu posso entrar numa lista de restrição. Eu não posso entrar nem nesse serviço, nem no outro. Porque já minha capivara, como diz eles, né, a capivara é o histórico dele, né, já correu, né, todos os serviços. Então, é um sistema perverso, é um sistema que não está interessado na pessoa. Né? Me parece que o interesse maior é vamos limpar a cidade, deixar a cidade bonitinha, que vocês fiquem lá dentro, né? E o resto a gente resolve. Agora, é uma situação, Sol, muito complicada, porque quem acaba ficando com o ônus é a organização, é o funcionário, né? E não é a situação que se dá ali. Então, agora no comitê da... Pois não, pode falar. Eu estava pensando aqui que tem uma outra questão também, que é um corporativismo dos profissionais, né? Você falando, eu lembrei que, acho que em 2007, que eu estava lá na questão do combate à homofobia, eu liguei para um centro de acolhimento, para um albergue, né? E aí eu pedi para falar com a assistente social, me apresentei e falei assim, olha, eu estou precisando de uma vaga, não sei o quê, né? Aí ela falou assim, é feminino ou masculino? Eu falei, é feminino. Não, tudo bem, né? Você encaminha ela aqui. Mas espera aí, é mulher ou é uma travesti? Eu falei assim, é uma travesti. Então não tem vaga. Eu falei, opa, como é que é? Aí ela falou assim, no meu albergue, eu nunca esqueci essa frase, no meu albergue, travesti não entra. Eu falei, meu amor, primeiro o albergue não é seu, né? Segundo, você é funcionária do albergue. Falei, então, você quer que eu faça o quê? Você quer que eu te denuncie para o conselho nosso profissional, para a ouvidoria ou para a prefeitura? Para onde você quer que eu já faça a denúncia? É só você me falar. Né? Aí eu fiz toda uma fala sobre a nossa profissão, né? Eu falei para assim, olha, ela vai para aí, porque existia vaga até um segundo atrás, e se ela chegar aí e você não der a vaga, que é de direito dela, porque ela existe, né? Você vai ter algumas questões, né? Só que a menina, ela não tinha escutado nada, né? Eu estava falando isso numa outra sala. Passei o encaminhamento, ela foi. Não deu meia hora, a garota voltou e falou assim, olha, eu tenho até vaga, mas eu fui muito maltratada. Que bonito, né? Ela perdeu o emprego em uma semana, essa assistente social, porque nós fizemos, ela perdeu o emprego, ela foi demitida, ela não tinha perfil para atuar naquele lugar. E eu não me arrependo, porque assim, ela tinha a possibilidade de rever a postura dela, ela não viu, ela não fez essa revisão. Ela liberou a vaga, mas a menina voltou, ela falou assim, eu não vou ficar lá, não vou ficar lá. Ela me maltratou. Eu não mereço o que ela fez comigo. E ela tinha realmente feito algo muito grave mesmo, que não vale a pena falar aqui. E aí, eu já trabalhava com o Dimitri na época, né? Aí nós fizemos ouvidoria, assistência social, CRES, e exigimos a saída dela. E ela saiu, né? Esse espaço passou a atender as travestis, no pianinho.
mas teve que ter uma ação estabelecida. Eu acho que nós tínhamos... Eu sou contra os albergues, contra... É um absurdo as pessoas terem que morar nesses espaços. Agora, nós temos que ter um pouco realista, né? Diante de 30 mil pessoas morando em situação de rua. Pensar que vai ter moradia, todo mundo vai ter. Então, eu acho que é um bom senso pensar para além, nós já estamos falando de além, para além da moradia, que a gente tem que lutar por ela, além da renda básica, a renda não é emergencial, é uma renda básica, a gente tem que lutar por ela. Moradia e renda básica é um dos caminhos. Muito importante a gente fazer essa luta. Mas isso vai demorar, isso não é para agora. Então, é muito mais fácil você criar um sistema, né, de formação, de humanização dos equipamentos, qualificar esses equipamentos melhor, melhorar o banheiro, melhorar a estrutura dos prédios, construir alguns prédios especificamente para atender as pessoas com quartos menores, não é? Pensar, pôr os arquitetos, engenheiros para pensar projetos que funcionem. Não é? Tem gente que pensa isso, dá para fazer, não é? Humanizar esse serviço. E aí eu quero falar uma outra coisa, que além da formação das pessoas, o acompanhamento da supervisão, e aí acho que tem um problema muito grave, que é, além das pessoas, das organizações, que aí eu acho que quando acontece isso, Céu, eu ia até te perguntar o que aconteceu com a organização dessa senhora, dessa assistente social. Provavelmente nada. E ela também é culpada. A organização, ela também é coparticipante desses processos de violações, né? Mas a gente precisa qualificar essas organizações, precisa ter auditoria, né? Uma auditoria humanizada. Eu não digo que é uma auditoria autoritária, mas uma auditoria que vai ensinando, acompanhando e fiscalizando. Sim. Não só a questão financeira, mas a questão da qualidade, da forma de atendimento, né? E, ao mesmo tempo, você também qualificar a relação com essas pessoas que estão fazendo uso dos equipamentos, que é importante, porque nós não vamos ter uma solução milagrosa. Então, não. E isso é possível fazer. Isso eu tenho certeza que é possível fazer, né? É possível a gente qualificar mais esse trabalho. E pensando não em criar grandes projetos, é isso que eu queria falar um pouquinho do Boracéia. O Boracéia foi uma ideia fantástica, uma ideia linda, muito boa, porém, né, ela é irreal. Ela não, para quem está em situação de rua, a pessoa que está ali, nós já precisamos de um personalismo, né, de ser tratado individualmente. Né? Imagine quem está em situação de rua. Cada pessoa que está em situação de rua, ele como é que diria? Não tem uma medida, mas ele é pelo menos aí umas 5 pessoas, ele tem problemas de pelo menos umas 5 pessoas ou 10 pessoas. Então, são pessoas que foram acumulando violações. Né? Ele é um acúmulo de violações enorme, né? De injustiça, né? De doenças, e foi acumulando, é tudo acumulado. Né? E aí eu acho que é preciso ter a possibilidade de um trabalho mais individualizado. E como é que você vai trabalhar com pessoas... Hoje parece que a regra é 50 pessoas por uma assistente social. É isso. Né? E olhe lá que nós já tivemos vitórias na assistência social quando nós conseguimos que um secretário autorizasse a contratação de psicólogos nos equipamentos, né? Que é importantíssimo. Sim. Interseccionalidade, multitarefas, enfim, esse conjunto todo, a pessoa, eu costumo dizer que a pessoa não é assistência social, né? Então, a assistência social fala isso que essa senhora falou para você, o meu albergue. A assistência social está falando hoje, o meu povo da rua. Não é, entendeu? Eu estou dizendo o seguinte, a situação de rua, as pessoas que estão ali, é um problema, não é da assistência social, é da cidade. O Sim. albergue não deve ser da assistente social, deve ser da cidade. Não é?
Então, o trabalho todo não é da assistente social, é da cidade, né? E aí nós temos aí uma dificuldade muito grande. Você sabe que nós tentamos resolver essa questão pensando na política nacional, a gente colocou lá um conceito de intersetorialidade, né? Pensando que poderíamos abarcar todos. Aí falamos, seria bom, então, que o Direitos Humanos fosse o coordenador dos programas da população em situação de rua, que coordenasse o trabalho de população de rua, né? Isso foi um conceito, né, que a gente foi construindo aí com a população, com os movimentos, né, com alguns professores, né? E aí chegamos à conclusão de que a Secretaria de Direitos Humanos, assim como o Ministério de Direitos Humanos, deveria ficar o Comitê da População em Situação de Rua e essas secretarias de direito humano coordenasse, trouxesse trabalho, trouxesse a Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Assistência Social, enfim, né? A partir daí se fizesse um grande trabalho conjunto para possibilitar, né, o que todo mundo quer, que as pessoas saiam na rua, né? Esse é o grande sonho de todo gestor, né, que é ver as ruas sem gente morando ali. E, olha, eu até acho que não é ruim a gente imaginar uma cidade onde as pessoas não tenham que morar na rua. Sim. Né? Mas, mesmo se ela mora, né, eu tenho dito o seguinte, que nós temos que garantir a dignidade dela. E há a possibilidade hoje da gente conviver com isso. Porque a cidade ela não vai conseguir acolher todos com a mesma dignidade, mas você pode criar espaços de respeito, diminuir, por exemplo, que campanha que a prefeitura já fez para diminuir o preconceito da sociedade em relação à população de rua? Me conta, que cartaz? Um cartaz. Não tem. Não existe nada. Né? Qual é a cidade que tem assim, eu falo para você assim, eu vou em tal cidade, olha, puxa, deu uma vontade de ir no banheiro, achei um banheiro público limpo, bom para... Não tem. E nós estamos agora numa campanha, já há muito tempo, já tem uns 3 anos, que é que a prefeitura instale banheiros. Não é só para a população em situação de rua, é para todos os cidadãos e cidadãs que frequentam a cidade. Precisou para colocar pias para as pessoas lavarem as mãos. Então, você veja que nós temos aí muito trabalho pela frente, e não olha só, as violações não é só com as pessoas em situação de rua, é com os pobres. Né? O que a população de rua sofre, a pessoa que está numa ocupação, numa favela, num cortiço, também sofre. Né? Nós estamos entendendo que cada vez mais nós vamos ter que dar as mãos ao movimento de moradia, o movimento da população de rua esteja mais junto da população de rua, dos direitos humanos, para que ver se a gente consegue, o mínimo, né, mudar um pouco essa realidade, né, e que a gente consiga realmente ir para além do Mamitex, viu? O que não dá, né? Mas essa ideia. O que não dá, né, Aldenon, é para normalizar e achar que está tudo bem, não é? As pessoas estarem, como ficam lá no pátio do colégio, as pessoas ficam deitadas e os trabalhadores vão pulando pelas pernas das pessoas como se fosse... Eu não consigo, de verdade, assim, eu acho, primeiro, a falta de respeito, porque, assim, eles estão na calçada, eu vou pelo meio do fio, pelo meio fio, eu não vou ficar pulando as pernas das pessoas, né? Então, assim, as pessoas normalizaram essa situação. Então, é como se fizesse já parte mesmo da paisagem da cidade, e não dá. Né? Eu acho que isso para mim isso é uma violência muito grande, quando você passa a não enxergar mais isso como algo que não é normal, que não te indigna mais, né? Você tem que ficar... Tanto que eu falo assim, eu não gosto de trabalhar em São Paulo. São Paulo é um lugar que te machuca muito,
Não é? Como é que você chega naquela Praça da Sé, que você vê tantas pessoas, você caminha, você vai para a República, você vê a miséria, né, humana a olhos nus, e de uma forma, né, muito legal, porque essa população, de uma maneira subjetiva, elas falam. Quando elas ficam no pátio do colégio, elas estão aonde? Elas estão em frente à Secretaria de Justiça, elas estão em frente ao Conselho de Direitos Humanos, elas estão em frente a um espaço religioso, elas estão falando. Não é... eu sempre observei isso. Aqui em Santo André tinha um rapaz, que era de situação de rua, que ele ficava num viaduto que nós temos aqui, de frente para o Fórum, Prefeitura e Câmara. Eu falei, nossa, como esse cara conversa com os poderes, né? Como ele fica lá todos os dias postados, olhando para o passo e dizendo, oi, dá licença que eu existo, vocês não estão me vendo. Então, tem uma, na minha concepção, pode até ser romântica, né? Mas existe uma simbologia quando essa população se reúne nesses lugares. Eles estão falando, eles estão gritando, eles estão mandando mensagem, né? Agora, não querem ouvir, e assim, é mais fácil dizer que não é para dar comida para eles, porque é para eles irem para algum lugar, né? Não é para liberar nada, deixa eles com fome, não tem problema, mas enquanto eu estou na minha casa lá pintando um quadro bonito, legal, né? Então, eu faço o discurso, eu culpabilizo a pessoa e vou pintar meu quadro. Então, isso é algo que machuca muito, porque é como você disse, né, Alderon? Não há santo, são pessoas, mas pessoas com histórias, né? Eu não lembro eu não sei se você se lembra de um rapaz aqui de São Bernardo, ele era conhecido por professor. O cara falava inglês, falava francês, né? E ele ensinava o pessoal em situação de rua a falar inglês, falar francês, ele dava aula, tudo. Fizeram até uma matéria com ele aqui. E aí foram descobrir que ele tinha sido desenhista projetista da Volks. Ele insistiu muito para fazer uma viagem com a família. A esposa não queria viajar, mas cederam, fizeram a viagem, ele bateu o carro, morreu todo mundo, e só ficou ele. E aí ele pediu demissão, ele saiu da Volks, por isso que ele sabia inglês, por isso que ele sabia francês, porque ele lidava com o pessoal estrangeiro, e fizeram essa reportagem dele numa semana, foi muito triste. Na semana seguinte, ele veio a óbito, porque ele estava com tuberculose. Né? Então, assim, essas histórias que tem na vida de todos e de todas que estão em situação de rua, a gente não dá para você olhar e culpabilizar. Eu não sei a história deles. E mesmo que for uma história que era a história dele como ele era um professor, ele não podia ser culpabilizado, né? Porque ele já carregava uma culpa gigante, porque ele achava que ele tinha matado a família dele, né? Então, eu tenho você sabe disso, né? Eu tenho um maior carinho com a população em situação de rua. Gosto demais do Darcy, acho o Darcy bárbaro, o Robson, são pessoas fantásticas. Aqui em Santo André tem o Tiago, que está tentando organizar também o povo de rua. Antes dessa pandemia, eu estava com ele, a gente estava tentando montar um seminário aqui na cidade, porque nós precisamos discutir isso. Esse debate tem que fazer parte com eles. Não é um bando de estrelas conversando, mas a população de rua discutindo junto com o poder público, com estudantes, com professores, porque a saída é conjunta. Né? Se eles estão em situação de rua, alguma coisa nós fizemos para que isso chegasse. Então, nós temos que, junto com eles, pensar como fazer para que essa situação seja amenizada, porque é impossível pensar numa cidade de São Paulo, com tantas pessoas em situação de rua. E uma outra coisa
que eu queria pontuar com você, né? E quantos envelhecem na rua, né? Quando não morrem, quantos vão passando, né, de situação de adolescente, de jovem, de adultos, e envelhecem. Né? Então, assim, você também tem um pouco essa realidade, né, Alderon, de pessoas que envelhecem na rua, né? Sem dúvida, sem dúvida. São vários, né? Eu conheço alguns, inclusive, com HIV, que resistiram, né? Que têm uma resistência, que querem viver. Tem uma frase, Cel, que é a frase que me chamou para a rua. Eu costumo dizer isso. Uma frase que eu vi num livro, em 82, dezembro de 82, eu cheguei naquela livraria ali ao lado da Praça da Sé, que era das Paulinas, agora é Paulos, enfim. E lá tinha um livro. O título do livro é Somos um Povo que Quer Viver. E as pessoas em situação de rua são as pessoas que mais valorizam a vida. São as pessoas que querem muito viver. Isso é contraditório, né, com toda a realidade que eles estão vivendo. E aí eu fiquei aqui, diante do que você está falando, 1000 coisas passou pela minha cabeça, mas eu não podia deixar de lembrar um grupo que eu gostaria de fazer aqui uma referência, que é um grupo que pode nos ajudar muito nessa humanização, que é o grupo do consultório na rua. O consultório na rua, hoje, ele é uma referência de humanização para as pessoas em situação de rua. Porque são eles que procuram as pessoas em situação de rua. Não são as pessoas em situação de rua que os procuram. Né? E hoje eu amanheci aqui meio borocochô, mas eu consegui ler um texto da promotora Cristiane Correia de Souza. Ela é promotora lá em Campinas. E ela conta a história do consultório de rua. Ela saiu com o consultório de rua, foi ver o trabalho, né? É muito, muito bonito o texto que ela faz, mas eu acho que eu conheço muito o consultório na rua, né? A gente acompanhou desde a implantação, quando a gente sugeriu que as pessoas em situação de rua deveriam ser os agentes de saúde. E Sim. assim foi. Né? Os primeiros 10 ou 12 contratados foram pessoas em situação de rua. Inclusive, um hoje é médico e um outro é enfermeiro. Né? Você vê que as pessoas que estão em situação de rua, se você dá a oportunidade, não só dá a oportunidade, mas possibilita as oportunidades, né? Se dá uma chance, como diz eles, né? Se dá uma chance, eu acho que a gente poderia mudar muito essa realidade. Não digo que vamos resolver o problema, porque é um problema crônico, não de relação de sociedade, da urbanização, né? Vai muito além aí das nossas possibilidades. Mas eu acho que tem muita coisa fácil da gente resolver, muita coisa fácil que dá para melhorar, né? E, ao mesmo tempo, claro, a gente tem que fazer todo esse trabalho na sociedade para entenderem que não dá para viver do jeito que nós estamos vivendo, para tratar o meio ambiente do jeito que nós estamos tratando, né, para as cidades não terem esgoto, para não ter tanta fatia popular, a questão ambiental, a questão da concentração de renda. Todos esses temas, eles precisam ser trabalhados, mas não dá para esperar isso. Nós temos que melhorar a cidade, porque as pessoas querem viver e querem viver dignamente. Né? Eles estão todo dia dizendo para a gente, eu quero viver, né? Eu sou gente, eu quero viver. Eu lembro muito bem, até aproveito aqui para dizer para vocês que nós vamos, infelizmente, completar 16 anos do massacre da Sé. Foi o auge do preconceito, o auge da violência, né? Onde 15 pessoas foram atacadas à noite, aliás, 2 noites, dia 10 de agosto e dia 21 de agosto e 22 de agosto, acho, ali na praça, no centro da cidade. Dessas, 8 morreram. Sim. Morreram com um objeto contundente.
Pode ter sido um pedaço de pau, pode ter sido um cacetete, pode ter sido um objeto contundente, é algo que dá para você imaginar o que for, só imaginamos que é muito violento. É muito violento. O estrago é grande. E as pessoas estavam amanheceram mortas. Foi um massacre. E, a partir desse massacre, surgiu aí o movimento da população em situação de rua, né? E até hoje, não foi apurado os culpados por esse massacre. Né? Mais um caso de impunidade, né, na cidade de São Paulo. Mas eu estou dizendo que está aproximando já o dia 19, e a gente sempre faz memória desse momento. Né? E, inclusive, agora, desde o ano passado, a gente conta com um movimento internacional. Né? Tem uma articulação latino-americana que também fez do dia 19 o dia de luta das pessoas em situação de rua latino-americanas. No Chile, na Argentina, no Uruguai, né, vários outros países aí do Cone Sul vão se juntar ao Movimento Nacional de População de Rua de São Paulo para dizer para a sociedade: olha, nós somos gente, queremos viver, somos um povo que quer viver. Acho que é de uma força muito grande esse grito, né, que as pessoas querem. E, para isso, a gente precisa ter políticas diferenciadas, políticas públicas melhores. Né? A gente precisa de trabalho, né? E há a possibilidade de se criar trabalhos alternativos. Não é para todos, tá, Cel? Mas aí a gente calcula uns 30% que estão hoje em situação de rua, querem e estão em condições de trabalhar. Sim. Outros têm que ter moradia, outros têm que ter uma política de saúde adequada, né, para ajudar. Né? Então, eu queria deixar esse recado aí, que eu acho que ele é importante. E dia 19 a gente conta com todos aí, né, pelo menos faça um minuto de silêncio em memória daqueles que, além de viver na rua, eles morrem na rua. Né? Então, acho que vai ser muito importante essa união de todos nós e possibilitar que o movimento nacional de população de rua se fortaleça cada vez mais para lutar pela dignidade, porque ninguém melhor do que eles para saber o que eles sofrem. Eu acho que nós temos que apoiá-los. Acho que é isso. Com toda certeza. Alderon, olha, eu te agradeço muito por esse bate-papo. Você não tem ideia como você me ensinou, né? Como você, como diria Paulo Freire, ninguém tem o saber absoluto, ninguém tem a ignorância absoluta. Então, a gente está sempre aprendendo, é um processo de aprendizagem, então eu quero dizer que você me ensinou porque você me despertou várias ideias. Você não tem ideia como a minha cabeça está fervilhando aqui, né? Então, eu vou procurar, inclusive, até o Tiago amanhã para começar a fazer uma outra conversa com ele. Eu gosto muito do Tiago. Então, Thiagão você... é parceiro. Tiago parceirão, dá um abraço para ele. Gosto muito do Tiago. É um lutador com seus limites, que a rua tem seus limites, né? Mas é um lutador, e é um lutador que não está preocupado com ele, está preocupado com os outros. Eu acho que isso é de um ensinamento muito grande. Sim, ele é fantástico, eu gosto muito do Tiago. Amanhã mesmo eu já vou procurar ele de novo, para que a gente possa fazer umas conversas, a gente pense algumas coisas, né? E o que você precisar também, eu gostaria de estar participando dessa atividade aí da questão do despejo, né? Ver como é que eu posso estar ajudando. A gente conversa agora fora pelo WhatsApp para ver como é que eu posso ajudar. Vou te mandar um artigo para ver se você consegue publicar no Trecheiro, que é um artigo que saiu na revista Fórum, que fala sobre a invisibilidade, porque é assim que eu percebo a população em situação de rua, eu percebo elas numa invisibilidade muito grande. E esse meu artigo ficou muito bonito na revista Fórum, porque eu escrevi assim, eu tinha visto uma cena na Santa Efigênia, e aí eu cheguei na minha casa e eu escrevi a partir daquela cena, sabe? Assim, aquela coisa que você escreve da alma mesmo. Então, eu vou te mandar, se você tiver interesse de publicar no Trecheiro, eu te agradeço.
E você, meu amigo, você, meu compa, você é a pessoa que eu tenho muitíssimo carinho, você sabe disso, né? Gosto demais de você, Aldeirão, demais mesmo. E esse homem incrível que você é, que você também é super desprendido. Né? Gente, é muito legal andar com o Aldeirão pela rua do centro de São Paulo, porque a cada um passo ele para 10, a cada um passo ele para 10, ele cumprimenta todo mundo, ele conversa com todo mundo, ele não faz pouco caso de absolutamente ninguém. E tem uma coisa que agora eu vou contar dele, que é o seguinte, ele tem uma coisa meio parecida comigo, que assim, a gente terminou a posse do CONDEP e tinha sobrado um monte de comida, né? De repente, eu olhei, o Aldeirão estava fazendo, eu falei, e a gente enchendo o saco, cheio dos panos lá, e levantando o povo de rua, né? Aí eu falei, poxa, então eu não estou errada de fazer isso, porque se o Aldeirão faz, eu também posso fazer. E as pessoas recebendo aquilo, porque assim, nada foi dado porque estava sobrando. Não, foi dado porque assim, ó, gente, comem, né? Participem de alguma forma, nem se for para dividir esse pão, esse lanche. E quando eu vi o Aldeirão, eu estava fazendo meio que escondidinha, meio que vergonha, né? Porque para as pessoas não falarem, lá vai assistencialista, né? E o Aldeirão estava fazendo uma cara de pau mesmo. Então, beleza, vamos embora fazer um saquinho de lanche para todo mundo. Então, é isso que eu admiro em você, viu, Aldeirão? Porque você sabe exatamente o limite da solidariedade com a grande articulação política. E nós temos que ser solidários, sim. Né? Então, assim, eu te confesso aqui, eu não tenho o menor receio de entregar um prato de comida e trocar uma ideia com alguém, ou se alguém chega em mim e fala, me arruma R$1 para comer, se eu tiver 5, eu dou uns 5, porque eu já penso, no outro dia, pode comer, ou ele faz o que ele quer com o dinheiro, no momento que eu dei o dinheiro é dele, não é mais o meu, mas a gente tem que fazer a luta pela política, né? Porque, como diria Betinho, quem tem fome tem pressa, e quem tem fome não consegue ficar escutando os discursos, né? Então, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer, nós temos que lutar juntos com essa população, mas que eles sejam também os protagonistas, né? Então, assim, eu falo isso para o Tiago, construindo um conselho da população em situação de rua aqui em Santo André, eu não vou estar no conselho, eu não sou população em situação de rua, né? Esse é o espaço de vocês, mas eu estou por detrás, auxiliando, ajudando naquilo que for preciso, né? Então, eu acho que é uma luta árdua, mas, como eu digo, a luta é árdua, mas a resistência é forte, e nós somos a resistência. Aldeirão. Com certeza, com certeza. Um beijo, meu amor. Mas eu só posso te dizer uma coisinha rapidamente, antes de terminar. Querido, pode. Eu acho que você tem que participar do conselho, sabe? Porque não é um problema deles, é um problema nosso. Não é um engano da gente olhar para a situação de rua e dizer, isso é um problema deles, eles é que vão cuidar. Não. Eu, quando eu passo na Sé, você lembrou bem da Sé, a Sé me deixa indignado, né? Por quê? Não é porque eu vejo aquelas pessoas naquela situação, é porque aquela situação sou eu que estou vivendo. Aquilo não é separado de mim, e não é separado da sociedade. Aquilo ali é a sociedade. Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisa entender e aprender é essa mútua relação que nós temos. É uma relação muito próxima, nós estamos muito próximos. E acho que você, com todo o conhecimento que você tem, com todo o compromisso que você tem, você vai ser muito, muito importante para eles ali. Eu acho que a gente funciona até como um incentivo, né? Eu hoje fui ouvidor da Defensoria, hoje eu estou no Conselho Municipal e me sinto muito orgulhoso de estar ali como conselheiro pela Rede Rua naquele conselho, né? E tem sido para mim um aprendizado ouvir seu Robson, né? Como você mesmo já falou, ouvir o Darcy, ouvir o Anderson,
ouvi o Átila, ouvi a Heloísa, enfim, ouvi todos ali, é um aprendizado, assim, fantástico. E eu também, com a minha experiência, com o meu aprendizado, com o que eu estudei, eu também contribuo com eles. Eu acho que nós temos que caminhar de mãos dadas. Né? Eu acho que esse é o grande ensinamento que acho que Paulo Freire, se tivesse aqui hoje, iria aprovar essa ideia, não é? Eu só falo assim no sentido de Alderón, ele congelou. Alderón? Bom, só vou falar o que eu tinha dito, assim, só não quero passar na frente de ninguém, né, nesse sentido, mas eu participo do conselho sem nenhum problema, com toda certeza. O Alderón congelou, a internet dele provavelmente caiu, né? Então, a gente encerra essa live por aqui. Quem quiser conversar com o Alderón depois e quiser o contato dele para pensar em políticas públicas, eu me procure no meu privado, mande um recadinho no Facebook, e a gente encerra a live aqui hoje, para além da Marmitex, tá bom? Um beijo para todos e para todas que ficaram até agora assistindo essa live, que foi um baita ensinamento, tá bom? Tchau, gente, até mais.